Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos falar da correlação clínico-radiológica do trauma hepático. Vai ter um caso clínico então de um trauma, situação de trauma do fígado. E a gente vai discutir, depois de falar um pouquinho de anatomia, né, a correlação desse trauma com as imagens em ultrassom, tomografia e a arteriografia, que são os principais métodos de imagem nesse contexto de trauma hepático. Então, sobre a anatomia, vamos recordar algumas coisas importantes. O fígado é um órgão grande, né, volumoso, que fica localizado aqui no hipocôndrio direito, protegido pelo rebordo costal, pelas costelas. A altura dele aqui é quase no quinto espaço intercostal, né? E ele tem uma parte debaixo dele, que é uma parte que a gente consegue palpar no exame físico de abdômen, a mais ou menos 2 a 3 centímetros do rebordo costal. O resto do fígado ele é protegido então pelas costelas. Lembrando também que ele oscila de acordo com a nossa ventilação. Então, o pulmão é insuflado na ventilação, o fígado vai para baixo, a gente respira, o fígado sobe, né? Então, ele é protegido aqui e esse local é o hipocôndrio direito. Na anatomia de superfície, a gente tem o lobo direito, nesse canto, o lobo esquerdo, o ligamento falciforme com o ligamento redondo, mas eu deixo bem claro aqui para vocês que o lobo direito e o lobo esquerdo não é dividido por esse ligamento falciforme. Não é aqui que é o lobo esquerdo e aqui que é o lobo direito. Na verdade, a divisão é interna. A gente vai ver no próximo slide. Vai ter um ramo da veia, o ramo hepático médio, ele que vai dividir então o que seria lobo direito e lobo esquerdo. Tá? A divisão de lobos é pela veia hepática, é uma segmentação interna. A anatomia de superfície não divide o que é lobo esquerdo exatamente, nem lobo direito exatamente. Ele está mais ou menos por aqui. Tem a vesícula biliar aqui no fundo na face inferior aqui do fígado. Aqui é uma visão posterior, existe a veia cava retrohepática, ela passa por trás do fígado. A veia cava, então, ela é formada pela junção das vias ilíacas, ela passa por trás do fígado e vai subir até terminar, então, no átrio direito. O átrio direito está bem próximo do fígado aqui. Em detalhe, né, o ligamento falciforme, ligamento redondo e aquilo que eu falei. Internamente vai ter aqui a veia hepática média, a gente vai ver no próximo slide. Aí sim, daqui para cá é o lobo direito, daqui para cá é o lobo esquerdo. Então existe um lobo esquerdo aqui à direita do ligamento falciforme. Então, na anatomia de superfície a gente não tem essa visão muito clara. A gente vai conseguir ver quando tiver o ramo, então, essa veia hepática aqui média, tudo que for à direita da veia hepática média, né? A nossa direita aqui da veia hepática, para lado de cá, é o lobo esquerdo. A esquerda da veia hepática média vai ser o lobo direito, tá? Então, lembrando aqui a anatomia. No hilo hepático, no hilo hepático tem a artéria hepática, a veia porta e o ducto hepático com colédoco, né? Na verdade, isso aqui está saindo, drenando o fígado. As veias hepáticas drenam o fígado para a veia cava, elas vão drenar o fígado, então o sangue vai ser drenado pelas veias hepáticas. Então entra aqui sangue tanto pela veia porta, pela artéria hepática, e sai a bile pela via biliar, e o sangue é drenado pelas veias hepáticas. São 3 veias hepáticas: veia hepática direita, aqui é a veia hepática esquerda, a veia hepática média e a veia hepática direita. Essa veia hepática média é quem divide os lobos hepáticos. Aqui é o lobo hepático esquerdo, aqui é o lobo hepático direito. Mais uma vez, né, uma visão, tentando mostrar uma visão tridimensional, né? Aqui são as veias hepáticas de novo, a direita, a média, a esquerda, e aqui mostrando a veia porta. Essa veia porta vai dividir o fígado nos andares superior e nos andares inferior.
Então, o que está entre os segmentos que ficam entre as veias hepáticas e as veias portas vão ter um número, 2, 3, 4, 5 e por aí vai. Isso chama segmentação do fígado. O que a gente precisa entender é o seguinte: é possível fazer uma hepatectomia só de um quadrante desse, só de um segmento desse. Então, o cirurgião que opera o fígado, ele sabe que entre os ramos portais, que dão um andar de baixo e um andar de cima, e entre os ramos hepáticos, que dão os segmentos laterais, médios e os laterais aqui do lado esquerdo, ele pode tirar uma fatia, um pedaço, como mostrando aqui, ele tirou uma fatia aqui, o 5 e o 4B, por exemplo, ou ele pode tirar a ponta do lobo esquerdo, o 2 e o 3. Então isso acontece, né? Isso chama hepatectomia e ela é segmentar. Esses segmentos eles são individuais. Cada segmento desse vai ter uma artéria hepática, uma veia porta, uma veia biliar. Então, por conta dessa característica, é possível fazer uma cirurgia menor, né? Uma hepatectomia só de um segmento. Lembrando a parte vascular da artéria, né? Agora entrando um pouquinho na artéria, a aorta está passando aqui, tronco celíaco vão dar os ramos esplênico, hepático comum, esse hepático comum vai dar gastroduodenal, hepática própria, daí a hepática própria vai dividir em hepática esquerda e hepática direita. Então isso aqui vai ser a parte arterial. A veia porta também faz parte do hilo. A veia porta é formada pela junção da esplênica e mesentérica superior, forma aqui a veia porta, e as veias hepáticas estão drenando, mais uma vez aqui, o fígado. Veia hepática direita, veia hepática média, aquela que divide os lobos do fígado em direito e esquerdo, e a veia hepática esquerda. Mais um detalhe da veia porta, né? A veia porta então vai ser uma drenagem das vísceras abdominais. Então, aqui a mesentérica superior, a esplênica forma essa veia porta então vai entrar no fígado e vai ser drenado lá atrás pela veia hepática. Esse exame aqui então é um método de imagem que tem uma alta sensibilidade, a gente vê muito bem os detalhes vasculares do ramo da veia porta. Então esse exame se chama portografia. Tem um catéter aqui dentro, é feita uma punção pelo fígado, né? Então tem uma punção na pele, ultrapassa um pouco de parênquima hepático e chega dentro da veia porta, e nesse catéter aqui se injeta contraste e é feito essa portografia. O exame genérico, né, é uma angiografia com subtração digital, é o mesmo exame que se faz nas coronárias, por exemplo, para ver estenose de coronária, se faz nas carótidas. Aqui foi feito então na veia porta. Então essa angiografia com subtração digital, ela vai ser na verdade uma portografia com subtração digital. O nome subtração digital é porque existe um recurso na máquina que ele vai tirar as costelas, ele vai tirar todas as imagens radiopacas que são estáticas, que não estão em movimento, e vai zerar, vai deixar tudo isso no cinza. E a partir do momento que a gente injeta o contraste, é só a parte de contraste que vai ficar realçada. Então tem as costelas aqui, tem o catéter aqui, tudo que é estático então vai ser zerado, e a partir desse momento vão aparecer só as imagens dinâmicas, que tem fluxo, que é o contraste. Esse catéter aqui ele apareceu por um artefato, não era para aparecer esse catéter aqui, por exemplo. Mas na medida que o coração e os vasos pulsam, né? O coração tem a sístole, a diástole, e os vasos, as artérias pulsam, ele dá uma tremida. Então apareceu um pouquinho do catéter aqui. Mas não era para aparecer nada, como as costelas foram apagadas digitalmente, né? Um programa de computador faz isso, apaga toda a imagem, e quando a gente começa a injetar o contraste, e nessa hora a gente começa a ver o contraste fluir, por isso que ele aparece aqui de uma forma dinâmica. E a gente vê muito bem os ramos, né? Os ramos bem distais da veia porta, ramos de 1 milímetro, meio milímetro, 2 milímetros. A gente vê muito bem essa anatomia toda aí.
E agora entrando na história do trauma, né? Para a gente mostrar mais imagens que a gente pode usar para poder caracterizar esse trauma, classificar esse trauma para poder dar a conduta. Então aqui está mostrando uma laceração hepática, né? Os órgãos próximos do fígado, lembrando que tem um rim direito, tem um pâncreas, veia cava, aorta, então são estruturas nobres próximas ao fígado, além do intestino, a parte transversa, o colo ascendente, né, o transverso, o estômago, são todos os órgãos que fazem a vizinhança, né, que estão perto do fígado daí. A gente divide o abdômen em hipocôndrio direito, hipocôndrio esquerdo do outro lado, epigástrico, depois região lombar direita, região lombar esquerda e o centro, a região umbilical, inguinal direita, inguinal esquerda e a hipogástrica. Então, a gente consegue fazer 9 regiões para poder ter uma ideia, né, ter uma referência dos locais onde os órgãos estão acometidos. O fígado fica no hipocôndrio direito e um pouco na região epigástrica também. Né? A parte direita aqui está um pouco fora de proporção, o segmento direito fica na região epigástrica, a maior parte do fígado, que é o lobo direito, ele vai estar no hipocôndrio direito. Os traumas podem ser classificados como trauma aberto, né? Um trauma onde tem uma perfuração, aqui no caso por uma arma branca, uma faca, um trauma por arma branca, pode ser um trauma por arma de fogo, um trauma aberto, mas pode ser um trauma fechado, um trauma contuso, onde não tem uma perfuração. Mas aqui tem uma tatuagem de um cinto, né, a marca de um cinto do carro, né, de 3 pontos, aquela parte que fica atravessada aqui é o motorista, né, vem do ombro aqui direito vem do ombro esquerdo para a crista ilíaca aqui direita, então aqui é o motorista. E essa desaceleração, esse mecanismo de desaceleração abrupta pode levar a uma lesão vascular. Com relação aos dados clínicos, é importante a gente lembrar, né, que não só a dor no local do trauma, a pancada, pode ficar dolorido, aquela marca do cinto, mas pode ter um sangramento para o abdômen, então a pessoa vai ter uma dor abdominal difusa, pode ser que tenha isso. Uma parte mais preocupante, uma tensão, o abdômen estava tenso, aí indica que existe uma contaminação por conteúdo do trato gastrointestinal, de fezes, de conteúdo de suco gástrico, né? O sangue ele é irritante, mas as fezes, suco gástrico é mais irritante ainda, então deixa o abdômen mais tenso ainda. Sinais de choque hipovolêmico, hipotensão, taquicardia, fraturas de costelas inferiores, né? Então as costelas inferiores elas estão relacionadas ao abdômen, ao fígado, ali ao baço, equimose na parede abdominal, então coleção de sangue, hematomas, coleção de sangue, ferimentos, né, os traumas penetrantes em regiões importantes, periumbilical, né, onde atravessou toda a parede abdominal, então tem alças aqui, tem intestino delgado, intestino grosso. Então, esses dados clínicos, de uma forma genérica, de uma forma geral, a gente vai fazer uma anamnese, fazer um exame físico, procurando dados de gravidade. Não quer dizer que esses sinais tenham necessariamente alguma alteração no fígado, que no nosso caso clínico é fígado, mas a gente fica atento com potencial de gravidade até de outras estruturas como intestino delgado, intestino grosso, os órgãos abdominais. Existe uma classificação de grau 1, 2, 3, 4 e 5, cada vez eles vão ficando mais graves, né? Então, aqui mostrando o fígado, quando a pequena área é envolvida, é um grau leve, uma área maior vai crescendo, o tamanho da área do hematoma vai aumentando o grau, né? 10 centímetros, grau 3, então vai aumentando, essa aqui é a ideia, quando maior é a coleção, maior é o hematoma, ou uma laceração grande no fígado também, isso vai aumentando a gravidade. Quanto mais grave, maior vai ser a intenção de tratamento, né? Vai ser o tratamento cirúrgico, um tratamento por embolização, uma intervenção, melhor dizendo. Quanto mais grave é esse sangramento, mais grave é esse trauma, maior vai ser a intervenção, né? Maior vai ser a indicação precoce de um tratamento cirúrgico.
Agora sim, as imagens para a gente poder ver. Essa imagem é uma tomografia, tá? Tomografia no corte sagital. A gente está vendo o paciente de frente. Esse plano chama sagital. Tem contraste. Aqui a gente está vendo artéria mesentérica superior. Alguns ramos aqui da ramos portais, né? Então tem uma fase arterial com portal, uma fase, né? Uma fase arterial, vamos colocar assim, para a gente poder ver bem essa laceração no fígado. Então aqui é o contorno do fígado, vesículo biliar, contorno do fígado. Aqui é o estômago, olha a relação anatômica do estômago com o lobo esquerdo do fígado. Aqui tem ar, intestinos, né? Intestino grosso. Aqui tem intestino cheio de líquido, não está preto, né? Então tem líquido aqui no intestino, forma de intestino, a bexiga, a pele, subcutâneo. E a gente vai focar de novo aqui no fígado. Ó. Então tem esse contorno no fígado, aqui tem uma laceração grande no fígado, e aqui tem um conteúdo da mesma cor desse aqui, da mesma cor do conteúdo gástrico, ou seja, líquido. Tem líquido livre aqui, ó, fora do fígado. Então tem sangue, tem um hemoperitônio aqui. Isso aqui é um hemoperitônio, uma grande laceração hepática. O mesmo paciente, a gente agora está vendo uma imagem, um corte um pouquinho mais posterior, o mesmo paciente, mostrando basicamente as mesmas coisas. Aqui o sangue, então o hemoperitônio, uma grande laceração. Aqui a gente está vendo a aorta e a cava, então é uma fase arterial mista, uma fase tanto arterial quanto venosa, né? Aqui a veia porta, a fase portal, a gente consegue ver então todas essas características de vaso, muito bem feito, e com a intenção de ver o parênquima. No final das contas, a gente quer que delimita bem esse parênquima está bem delimitado, com os vasos aparecendo, e esse hematoma grande, que é a questão. Mais uma vez, né? E aqui o hemoperitônio sendo destacado aqui, ó. Olha a relação próxima do coração com o fígado, o lobo esquerdo hepático. É muito próximo, só tem um diafragma bem pequeno, dividindo então o que é fígado, o que é coração. Mais uma vez, a laceração, o hemoperitônio, vesícula biliar aqui embaixo, olha só, tem conteúdo líquido, mas não é o sangue, a laceração está aqui, houve uma laceração grande, isso aqui é um grau 5, né, o máximo possível, para o paciente ter indicação cirúrgica, de abrir, fazer uma laparotomia e fazer uma cirurgia, às vezes com hepatectomia, tirar o tecido hepático que está danificado, necrosado. Né? Se conseguir resolver, poupar o máximo de fígado, melhor, mas muitas vezes não é possível. Outro método de imagem usado muito no trauma hepático é o ultrassom. A gente falou sobre o FAST na última aula, e de acordo com as posições, né, são 4 posições que a gente vai procurar no epigastro, na região hepatorrenal, espleno-renal, a gente vai ver a presença de líquido dentro desses recessos, desses espaços onde pode ter coleções. Então, no caso do fígado, vai ser o espaço 2, nesse canto 2, entre o rim e o fígado não existe líquido, ele é colado, né? E a presença de líquido indica, então, o hemoperitônio. Então, esse aqui é o hemoperitônio que pode aparecer no trauma hepático. A imagem fica hipoecóica, né? Fica, na verdade, anecoica, preta, anecoica. Hiperecóico é essa imagem mais branca. Aqui está o rim, com a característica do rim, o córtex, a parte central dele, e aqui o fígado. Um outro exame a gente viu a portografia, né, quando o catéter vai na veia porta, agora aqui é a arteriografia hepática, quando o catéter vai na artéria hepática. Então aqui tem um catéter vindo pela região da virilha, posicionado aqui na artéria hepática, mostrando o fígado e algumas áreas que vão realçar aqui, vão formar um blush, olha só, vão formar uma área de blush, né, de hipervascularização,
Aqui é o local de hematoma. É um outro caso, não é aquele caso da tomografia, é um caso diferente. Foi um trauma contuso e o paciente estava com esse sangramento, esse queda de hemoglobina. Na tomografia tinha mostrado também essa contusão hepática e algumas áreas difusas sangrando, né? Essas áreas aqui de blush são áreas de sangramento. Então, mais uma vez, esse caso foi possível fazer uma embolização, né? Colocar o catéter naquelas áreas que estavam sangrando por acesso femoral, né? Se funciona aquela artéria femoral na virilha, navega com o catéter, se chama cateterismo. Se coloca o catéter, então, lá na artéria hepática direita, que foi nesse paciente, o catéter hepático direito, se emboliza. Embolizar é entupir, ocluir com esses materiais aqui, com essas partículas pequenas, né? Então, essas partículas aqui são materiais embolizantes, materiais de oclusão. E aqui é o resultado, né? Então, tinha várias áreas de blush por aqui. Depois que foram injetadas aquelas partículas, elas vão entupir, embolizar então aqueles ramos mais distais que estavam sangrando. E a gente consegue preservar daí esse lobo hepático esquerdo, o restante do lobo hepático direito. E aquele lobo hepático direito que estava sangrando, ele foi tratado, ele foi excluído. Então, lembrando aqui como é que era, né? Então, vai ficar uma área que estava com blush, essa área representaria essa parte aqui do fígado, e essa parte agora está sem o sangramento, poupando o restante do fígado de uma cirurgia. Então, a recuperação desse paciente é bem mais rápida que uma cirurgia, né? O paciente muitas vezes tem uma alta no dia seguinte, se for por conta disso, uma alta bem mais precoce, vamos falar assim, melhor dizendo, então, uma alta mais precoce do que uma cirurgia, uma recuperação mais rápida, com menos dor. E naquele caso da tomografia, que foi um trauma grande, com hematoma grande, com uma fissura grande, o tratamento é cirúrgico, né? Então, está mostrando aqui um paciente após a hepatectomia, com uma laceração, aqui está mostrando a área exposta, a área cruenta. E o que se faz, um detalhe técnico, é colocar um aumento, essa parte amarela aqui, ó, é o aumento. Então, se põe um aumento naquela área cruenta e se aplica os pontos, né? Esse aumento segurando, fazendo hemostasia naquela área do fígado. É uma técnica muito usada também. Mas aqui o tratamento foi então cirúrgico. Aqui tudo aqui é o fígado, fígado. Se fez então a hepatectomia dessa área aqui, continua o fígado. E na hora de fazer a sutura, a reconstrução desse fígado, se coloca o aumento e daí foi feita a sutura. Bem, era esse o caso clínico, né, para a gente ilustrar as imagens de tomografia, de angiografia com subtração digital e o ultrassom. São os métodos usados no trauma hepático. Muito obrigado pela atenção. Obrigado.